Hora de falar da nossa vitamina B12. Muita gente tem falado de B12, por quê? Porque é extremamente importante. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo que você precisa sobre vitamina B12, para entender, para saber como conseguir na alimentação, por que a sua B12 não sobe, por que ela caiu, por que a gente vai colocar vitamina B12, qual que é a melhor forma aí de reposição de B12. B12 é muito importante, gente, por isso é importante também você estar inscrita no canal, para que ajude a gente a trazer cada vez mais informação. Então tem um sininho logo aqui embaixo, aperta o sininho, se inscreva no canal, dê um joinha, dê um like também, que pra gente é muito importante, cada vez mais conteúdos aqui. O que você precisa entender da vitamina B12? Vitamina B12 participa de um complexo B. Complexo B, gente, é lindo, é energia. E ele inclui B1, B2, B3, B5, B6, B7, B7 é outro nome, B9, B12, isso tudo. Complexo B, por que existe isso? Complexo B é porque, quando foram sendo descobertos as vitaminas, perceberam que todas elas funcionavam em sinergismo. O que significa isso? Todas elas têm uma ação muito parecida, ação de energia. Então, complexo B, gente, é energia. Se uma pessoa está com falta de energia, se ela está cansada, se ela está mentalmente exausta, complexo B. Complexo B é uma coisa que eu suplemento para todos os pacientes. Eu não vivo sem complexo B. A minha produtividade sem complexo B vem aqui embaixo. Por quê? Porque a nossa demanda é muito alta. Mas a B12, ela é um caso especial dentro do complexo B. B12 é a única vitamina do complexo B que é exclusivamente animal. Interessante, né? Todas as outras, de B1 a B9, elas são presentes nos vegetais, elas são amplamente distribuídas na nossa alimentação. Fruta, verdura, legume, tudo tem B12, carne também, as outras. Agora, a B12 é exclusivamente animal, ela só tem nos animais. Interessante, né? E por que a carne tem B12? Porque o boi, né, o ruminante, ele vai comer B12 lá da bactéria que está no mato, dos micro-organismos do mato. Então, gente, B12 é exclusivamente animal, proteína animal. Então, primeiro recado, vegetarianos, veganos, atenção, tem que suplementar B12. Você pode até não consumir carne, tudo bem, mas você precisa suplementar. Segunda coisa, é a única vitamina do complexo B que faz depósito. Quando você começa a entender isso, você começa a entender a importância da B12 na nossa vida. Ou seja, ela sobe. Por isso que alguém pergunta, nossa, Bruno, suplementei, minha B12 foi para 2.000. É preocupante? Não, é que você fez um depósito. Então é a única que faz depósito. E se os seus níveis de B12 hoje estão baixos, está muito ruim. Tá? E para a gente absorver B12, ela precisa de uma complexidade intestinal, uma saúde intestinal muito delicada. Por quê? Porque para você digerir carne, você precisa ter ácido, a gente precisa de acidez. Quem que não tem ácido hoje, gente? Pessoas que fizeram cirurgias, né, restritivas, cirurgias bariátricas, pessoas muito estressadas bloqueiam a acidez e idosos também, com o envelhecimento a gente tem uma baixa produção de ácido significativa. Então a gente precisa de ácido clorídrico e a gente precisa de fator intrínseco. Fator intrínseco é uma substânciazinha produzida no seu estômago que ela se liga à B12 para ser absorvida. Entenda que se você tem uma cirurgia gástrica ou se você tem a idade, pode fazer uma gastrite atrófica, né, atrofiar o seu estômago, você vai ter deficiência de ácido clorídrico e de B12 e de fator intrínseco. Se faltar esses dois, você não vai absorver B12. Outra coisa que você precisa do seu intestino é lá no finalzinho do intestino, chamado ilho terminal. É lá onde a B12 é absorvida. Então, se falta acidez, se falta fator intrínseco, ou se você tem alguma cirurgia, ressecamento ou alguma ileite, alguma inflamação no ilho, você também vai ter dificuldade em absorver B12. Então, olha só, exclusivamente animal. Precisa de estômago, precisa de acidez, precisa de fator intrínseco, precisa de ilho. Olha a complexidade dela para ser absorvida. E é por isso que a gente tem visto hoje muita deficiência de B12. Quando que a gente considera deficiência, doutor? Gente, abaixo de 600 a gente pode falar que ela está baixa, tá? Porque hoje a gente pensa em níveis ótimos. Níveis ótimos é acima de 800. Não quer dizer que quanto mais melhor. Então tá bom, Bruno, eu vou deixar chegar a 10.000 de B12. Não. Passou de 800, tá legal. Então você vai suplementar. Passou de 800, é um nível bom e aí provavelmente você vai ter todos os benefícios da B12. E quais são os sinais de deficiência de B12? Principalmente, gente, neurológico.
B12 participa da energia mental. Raciocínio, cognição, aprendizado, memória, tudo tem muita participação para B12. Você vai ficar muito atento com idoso. Idoso, gente, que começa quadro demencial, começa a esquecer as coisas, começa a ter problemas de equilíbrio, olha para B12 do idoso, tá? Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, olha para B12. B12 baixa em idoso. Por quê? Porque começa a comer pouca carne, não tem muita acidez, não tem um intestino legal, não tem um estômago legal, a B12 vai caindo. Aí você leva o seu parente, né, no médico e vai dando remédio antidepressivo. Ah, ele está muito para baixo, está dando antidepressivo, às vezes é deficiência de B12, tá? Então lembra disso, que B12 interfere muito nisso. B12 também interfere na questão de condução neurológica. Então, gente, se você tem formigamentos, espasmos musculares, dor, né, neuralgia, dores relacionadas à parte nervosa, né, neuropatia, neuralgia, B12 é um dos grandes neuroregeneradores. Então, B12 melhora a condução de impulso nervoso, dor de lombar, ciatalgia, que é uma coisa muito comum, a gente suplementa B12 para melhorar a condução, né, para evitar essa dor. B12 melhora reflexo, B12 melhora equilíbrio, B12 melhora força, tanto física quanto principalmente mental. B12 também participa da hemácia, melhorando a sua capacidade de troca de oxigênio. Então, quando a pessoa tem B12 baixa, ela pode ter uma anemia. E essa anemia por deficiência de B12 é comum a gente ter uma anemia megaloblástica. Você vê uma célula grande. A hemácia, ela fica grande, ela fica ineficiente, ela não consegue carregar bem oxigênio, ela não leva bem oxigênio. E aí o que acontece? A pessoa fica fadigada, a pessoa fica sem energia, fica cansada com muita facilidade. Então você pode ter até mesmo anemia por falta de B12. Então, gente, olha quanta coisa é importante dentro da B12. Agora é o seguinte, Bruno, eu dosei minha B12 está baixa. Como que eu vou suplementar? Gente, B12 oral costuma subir muito bem, tá? Seja comprimido, seja em gota. Gota tem uma melhor absorção, lembrando que todas as vitaminas do complexo B, por serem hidrossolúveis, solúveis em água, elas funcionam melhor em jejum, tá? O alimento tem gordura e a gordura atrapalha a absorção das vitaminas do complexo B. Então, de preferência, a gente vai colocar em jejum, mas ela também funciona bem, seja gota, seja em cápsula. Agora, se você é idoso, se você tem uma cirurgia bariátrica, se você já fez alguma cirurgia intestinal, se você tem hipocloridria, se você tem problemas intestinais tipo desbiose, você vai ter uma absorção prejudicada. E aí a gente pode vir para a forma injetável. A forma injetável da B12 ela é muito conhecida porque muita gente vai na farmácia tomar a tal da injeção que dói. Esse bichinho aqui arde. Todo mundo que já tomou B12 é quase igual a bezetacil, né? Ai, que dor! Só que a diferença dessa dor aqui é que é uma dor que queima, B12 queima, ela arde e ela tem essa cor característica vermelhinha, né? Que todo mundo conhece a tal dessa B12 aqui. Agora, intramuscular funciona super bem, endovenosa também funciona super bem. Mas agora, o grande questão é, doutor, qual a melhor B12? Tem cianocobalamina, tem metilcobalamina, tem hidroxicobalamina, tem diferença? Tem diferença no radical. E a melhor forma, a forma mais absorvível, se chama metilcobalamina, que é essa aqui. Essa forma já é a forma ativa, porque a hidroxi e a ciano ela vai ter que ser convertida em metilcobalamina. Algumas pessoas têm deficiência desse gene, esse gene que ativa essa B12. Então, algumas pessoas não têm uma boa conversão da B12. Por isso que a melhor forma é sempre metilcobalamina. Bruno, não consigo achar metilcobalamina. Hoje a gente manipula com muita facilidade metilcobalamina, mas se você não conseguir achar, Bruno, eu posso fazer assim, Gente, entre deficiência de B12 e usar cianocobalamina, é melhor você usar cianocobalamina. Entre a deficiência de B12 e a hidroxi, é melhor usar a hidroxi. Porque a deficiência de B12, sim, essa é a pior coisa que pode colocar, pode ter no seu corpo. Agora, a melhor forma, metilcobalamina. A ciano a gente sabe do cianeto, mas gente, é uma dose muito baixinha, não vai te trazer muito problema usar isso.
vai trazer mais problema você ter deficiência de B12 do que você suplementar uma B12 na forma não indicada. Mas hoje em dia é fácil achar metilcobalamina, principalmente manipulado. Praticamente toda farmácia manipula metilcobalamina, seja em cápsula, seja em forma de gota, forma oleosa, certo? O que você não pode viver é sem B12. Então olhe bastante para o seu intestino, para a sua idade, para a sua quantidade de proteína, vegetarianos, veganos, né? Tudo isso aí precisa suplementar B12. B12 melhora a energia física, mental, condução de impulso nervoso, raciocínio, memória, cognição. B12 dá uma levantada e é absurdo quando você pega uma pessoa com deficiência de B12 e coloca níveis ótimos, o quanto ela fica mais produtiva mentalmente. Gostou desse vídeo? Você vai colocar aqui nos comentários para mim se você já dosou e quais são os seus valores de B12. E se você já suplementou, você vai ver a quantidade de deficiência de B12 que existe. Por quê? Porque o intestino não anda muito legal da maioria das pessoas. Coloca aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, dê um likezinho e não se esqueça de estar inscrito no canal.